A mãe de um aluno da rede pública estadual, ela reclama do atendimento dispensado a ele pela escola. O adolescente tem transtorno do espectro autista e, por isso, precisa de um professor auxiliar em sala. Só que, segundo a mãe, o menino não quer ir para a aula, porque tem algumas diferenças com esse profissional. E mesmo levando o fato para a Secretaria de Educação, ela diz não ser ouvida. Celi e os dias são de muita dedicação em casa com os 2 filhos. Eles possuem o transtorno espectro autista. Mas há cerca de 1 mês com o mais velho, o Pietro, de 14 anos, ela tem sofrido para fazer ele frequentar a sala de aula. O motivo, segundo a mãe, diferenças com a professora auxiliar. É ele que está falando no momento. Ele não quer a professora auxiliar, né? Ele não teve adaptação. Desde março a gente está tentando isso. Sabe? Mas a escola alega que a professora é adaptada para isso. O Pietro estuda na Escola Estadual Vereador Guilherme Zig e há 3 semanas não vai mais para a aula. A mãe entrou em contato com a escola, que fica no Rio Bonito. Os responsáveis responderam por mensagem no celular, dizendo que a professora auxiliar não teria qualquer problema em sala, o que para a mãe não acontece na prática. Mais ainda por conta da particularidade do filho. Jocely, então, foi até a ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação. A resposta por e-mail é que o setor especial de educação estaria acompanhando o caso, mas ainda sem resposta, segundo a mãe. Eles falam que está tudo certo, que houve adaptação, que houve isso, e não. A realidade não é essa. Meu filho não está trazendo isso para mim. Meu filho não está feliz. Fui muito mal recebida. Eles, para mim, no meu ver, eles não têm entendimento sobre autismo. Eles não sabem o que é autismo. Porque eles querem falar que a autista é aquela forma ali. Não é, gente. Hoje tem autista e autista, sabe? Eu sou prova disso, eu tenho 2 meninos especiais. E são 2 comportamentos diferentes, um do outro. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê o acesso à educação gratuita na rede regular de ensino ao portador de transtorno de espectro autista. Além disso, também dá o direito ao atendimento especializado com um professor auxiliar. Existe uma legislação, existe todo um acompanhamento necessário. Mas por quê? Nós vamos conversar agora, então, com a doutora, ela é doutora em psicologia, especialista em autismo, Ana Wolff. Muito obrigada pela entrevista, primeiramente. Quando a gente fala nesse acompanhamento, né, ter o professor auxiliar, por quê? Quando a gente tem uma criança que funciona de forma atípica, como é o caso do autismo, né, a criança autista, ela tem um desenvolvimento atípico. A gente pensa numa pessoa que vai entrar dentro de uma escola, que tem toda uma história de funcionamento preparada para um outro tipo de criança, né? Para uma criança que desenvolve de maneira típica. Então, a entrada dessa criança na escola provavelmente vai exigir ajustamentos de ambas as partes, né? Em termos de gestão de tempo, em termos de pensar modos de comunicação adaptativos, em termos de apresentar as atividades também de modos adaptados, possivelmente, para poder ajustar o entendimento dele com o que se propõe, adaptação de currículo, né? Então, tanto do auxiliar quanto do professor, eles têm que estar trabalhando muito juntinhos, né, para eles conseguirem fazer esse ajustamento social que ele precisa para conseguir aproveitar aquela experiência escolar. E quando há um obstáculo? A especialista diz que é possível reverter. Minha área profissional costuma dar ferramentas para isso, que é fazer uma análise funcional desse comportamento da pessoa ou de que tipo de barreira se instaurou ali, né? De que tipo de barreira se apresentou. Se é uma barreira comunicacional, se é uma barreira de vínculo, se é uma barreira de metodologias de aprendizagens, né? Elas sempre podem ser removidas, né? Podem ser removidas ou trabalhadas, mas obviamente requer um conhecimento um pouco mais especializado para conseguir pensar nas estratégias para isso, mas sempre há. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria Regional de Educação de Joinville, informou que o segundo professor de turma que acompanha estudantes com deficiência e ou transtornos é contratado por meio de edital público de seleção. As vagas nas escolas são preenchidas em cada início do ano letivo, de acordo com a classificação do processo seletivo dos professores. A nota também informa que a Coordenadoria Regional e a Área de Serviços Especializados da Educação Especial acompanham diretamente as atividades desenvolvidas nas unidades escolares. O caso da escola aí, Escola Vereador Guilherme Zig, citada na reportagem, o aluno em questão é acompanhado por um segundo professor e no primeiro semestre do ano teve desempenho acadêmico e frequência satisfatórias. Ok?
Mas e em relação ao professor que está tendo esse problema? É o que a gente espera a resposta e por isso que a gente pede para a mãe, para a Jocely, continuar a acompanhar, claro, ela mais do que nunca como mãe, mas entrar em contato com a gente diretamente. Até então, ela falou na reportagem, não tinha nenhum problema, esse ano teve. Cadê a prestação da escola em tentar resolver a situação? Não necessariamente mudar, talvez, esse professor auxiliar, mas em tentar resolver.